Olá, bem-vindos a mais uma edição de Isto É, Sua História. Meu nome é Sérgio Ciscaro e estamos hoje aqui com Sara Bernardes, que em 2007 criou uma instituição de ensino superior em Belo Horizonte, o IESLA. Sara, seja bem-vinda. Obrigada, Sérgio. É um prazer conversar com você. Sara, gostaria de saber um pouquinho do início da sua trajetória. Você era uma criança bem curiosa já, né, na infância? De fato, Uhum, desde muito cedo eu demonstrava essa curiosidade e essa sede pelo aprendizado, uhum, questionando tudo ao meu redor. Cresci em uma família que valorizava a educação uhum, e incentivava a busca pelo conhecimento. Minha mãe, uma professora dedicada, deixou o exercício do magistério para se dedicar integralmente à família. Me lembro de, desde os meus 9 anos, a minha mãe me ensinar a produzir planos de ensino Aos 9 aos anos? 9 anos. E essa influência marcou a minha infância e também desenvolveu ali uma maneira diferenciada de visão de mundo. Uhum, Meu pai, empreendedor, também valorizava muito o conhecimento, então esse meio proporcionou a mim, uma busca incansável pelo conhecimento. E na medida em que eu me desenvolvia, no ensino médio inclusive, antes um pouquinho ali uhum, no primeiro grau à sim. época, não é, me lembro de me posicionar como professora de matemática dos meus Hum, colegas. E depois no ensino médio, desenvolvi projetos a convite dos próprios professores, uhum, até mesmo substituindo alguns deles como professora, na hum, introdução ao direito, em algumas disciplinas. Então, desde muito sim. cedo, esse contato com o ensino está presente. Certo, você chegou a representar a sua escola num evento também, não? É verdade. Aos 15 anos eu cresci em Goiás, fui Uhum, escolhida como representante das instituições de ensino públicas e particulares da região sudeste de Goiás, uhum. para discursar em um evento de 7 de setembro, em nome de todo o corpo estudantil daquela região, buscando melhorias para a educação básica. Hum. Quer dizer, com toda essa trajetória, era de se esperar que você fizesse uma faculdade de pedagogia, mas você fez direito. Como é que foi isso? É, de fato, a vida às vezes nos reserva algumas surpresas que nos permite maximizar ainda mais o nosso potencial. Eu visualizo dessa forma. Quando finalizei o então segundo grau, o ensino médio, correspondente ao ensino médio de hoje, Uhum, aos 16 anos, os meus pais tomaram a decisão de se mudarem de Goiás hum. e foram desbravar o Mato Grosso. Fomos para Cuiabá. Representou um desafio, porque eu já tinha um plano de dar continuidade à faculdade Hum, e estava naquele momento de descobrir a minha vocação, não certo. é? Optar pelo direito ampliou, maximizou a minha visão, de mundo, Uhum, e ao graduar-me, já estando em Cuiabá, não é? Inclusive me casei durante a faculdade, o direito tem a duração de 5 anos, né. uhum, Me deparei com um novo conhecimento que expandiu a minha percepção de mundo, de mercado, e em seguida já me inscrevi em especializações, me hum, matriculei em especializações na área do direito de família e sucessões, uhum, e foi quando surgiu a ideia da implementação de um projeto educacional, resgatando aquela hum, percepção, desde a infância, né, aquela sim. influência da minha própria mãe, do meu ambiente familiar, moldando e conectando competências. Creio que o sentimento de eterna aprendiz, Uhum, aquele impulso, de promover a transformação social através de uma educação de qualidade, uhum. que a minha mãe implantou e plantou a Sim. semente, não é? Implantou a ideia e também semeou essa semente. Mas a competência e as habilidades do meu pai enquanto empreendedor, gestor, Uhum, no ramo alimentício,
tinha um supermercado na cidade e também empreendia no campo, no agronegócio. Eu participava ali daquela rotina de Certo. negociações, estava sempre presente. Hum. Então, eu acredito que a junção, dessas habilidades, dessas competências e depois o conhecimento do direito Uhum. me capacitaram e me deram ali uma direção para o empreender na educação. Então, de certa forma, como você colocou, não fiz pedagogia, Uhum. mas resgatei aquele desejo de ensinar, empreendendo na educação. Eu me identifico muito como uma empreendedora social, Uhum. pelo fato de que empreender no âmbito da educação superior no Brasil é um desafio muito grande, não é? É desafiador, sobretudo em cenários, pós-Covid Sim. e em que, especialmente na educação particular, nós temos um cenário de monopolização mesmo da Sim. educação particular. Então, a instituição que busca entregar, uma educação de qualidade, às vezes, se sente na contramão dessa Uhum. corrente, não é? Certo. E aí já tinha planos para estabelecer o IESLA ou isso ainda demorou um pouquinho? Logo após concluir a faculdade, já casada, 2 Uhum. anos depois já tive o meu primeiro filho, Uhum. então foram muitos projetos acontecendo Certo. simultaneamente e, nesse inteirinho me mudei, já casada, com a minha Uhum. família constituída, nós nos mudamos para Belo Horizonte, Uhum. isso em 2005. E o meu caminho natural era a magistratura. Hum. O meu objetivo, ao finalizar ali a faculdade de direito, eu buscava, dentro das possibilidades do mundo jurídico, me identificava com a magistratura. Uhum. Talvez por estar conectado com aquele senso de equidade social, de busca pela Hum. justiça, de promover a igualdade, seja a paridade de gênero, Hum. enfim, todas as buscas com as quais eu convivi, os projetos com os quais eu lidei na própria educação básica e também no ensino médio, enquanto aluna, Uhum. e aquele desejo ardente de entregar soluções Uhum. à sociedade. Então, cogitei a possibilidade de fazer magistratura. No entanto, surgiu, a partir de uma percepção de mercado, detectei uma lacuna no mercado, mas havia também Hum. um mercado na lacuna. Hum. E a partir desse potencial de demanda identificado, como sempre busquei a qualificação profissional, ao terminar a especialização eu já buscava um mestrado e me deparei com um cenário em que os programas de mestrados, à época, em especial na área jurídica, não estavam tão disponíveis Uhum. àqueles que buscavam. Havia uma reserva de mercado. E me deparei dentro de uma demanda reprimida que buscava oportunidades Certo. e esses programas, eles estavam concentrados em São Paulo, Rio de Janeiro Sim. e alguns programas, no Rio Grande do Sul também, tá. Então eu identifiquei, para além dessa lacuna de mercado, também algumas assimetrias, Uhum. não é, assimetrias importantes, seja no estado de Goiás, em Minas também, no Mato Grosso, os estados com os quais eu me relacionava mais, não Uhum. é, com a comunidade acadêmica. E ao perceber essa demanda reprimida, que partiu inclusive da minha própria busca, Hum. não é, eu entendi que havia uma oportunidade e percebi que vi primeiro, Uhum. eu vi primeiro. Sim. E foi quando eu esbocei o plano de negócios, né. À época estávamos, meu marido e eu, envolvidos em um outro projeto no agronegócio também, eu participava com ele na gestão desse business, Uhum. e estava num momento importante de tomada de decisão Hum. sobre o meu rumo Certo. profissional, a minha carreira, Hum. e se eu de fato buscaria a magistratura, e se eu buscaria
o aperfeiçoamento acadêmico-científico, Uhum, se faria no Brasil, se buscaria lá fora. E foi quando eu comecei a estudar o mercado de mestrados e doutorados. uhum, E através de alguns contatos com pesquisadores, como eu já participava de alguns projetos de iniciação científica, me conectei com uma rede de hum, pesquisadores da América do Sul. E a partir dessa comunicação e do estudo desse mercado, eu criei o plano de negócios do IESLA e fundei a instituição em 2007, uhum. criando um novo nicho de mercado. Então, eu sou pioneira nesse segmento no Brasil, criei um novo nicho e a instituição tem uma trajetória de 17 anos e se encontra hoje consolidada, entregando um projeto educacional que transcende as fronteiras geopolíticas Uhum. brasileiras e vem contribuindo para a redução dessas assimetrias, Hum, permitindo o desenvolvimento de mestres e doutores sim. que, naturalmente, ao desenvolverem suas pesquisas científicas em sintonia também com as buscas Hum, da sociedade local, regional, em que estão situados, oferecem uma transformação também, que impacta também a sociedade, uhum, não é? Então, eu costumo dizer, Sérgio, que o IESLA está criando uma geração de mestres e doutores com uma bagagem de aperfeiçoamento intelectual, científico, acadêmico, e também cultural, sim. não é? De uma expressão realmente altamente relevante para o Brasil. E ao longo desses 17 anos, temos contribuído de maneira significativa para o aperfeiçoamento intelectual, Uhum. acadêmico e científico dos brasileiros que buscam esse aperfeiçoamento. É interessante notar, até pelo nome, Instituto de Ensino Superior Latino-Americano, o que ele já nasceu com caráter internacional, né? Sim, Por que você tomou essa decisão? Quer dizer, você já tinha contato com acadêmicos de outros países, mas por que trazer exato. essa visão, esse modelo para o IESLA? Sim, sim. Exatamente por conta, da percepção de que a busca por uma Sim. bagagem internacional, inspirada em novos modelos, a busca, por ideias mais avançadas, Uhum. não apenas, no campo da matéria em si, da ciência específica em estudos, nos fundamentos e bases de um determinado tema, mas também no debate mais avançado, por exemplo, na área da psicologia positiva, psicologia da psicanálise. A Argentina é uma grande referência, Sim. não é? Na área das ciências jurídicas, também, no âmbito do estrito sensu. Uhum. Então, ampliar os horizontes para o cenário das pesquisas, no Brasil, eu entendi que seria um ganho, relevante para a nossa nação. Hoje a instituição mantém convênios com universidades que estão situadas não apenas na América do Sul, como Hum. Argentina, Chile, Peru, mas também na Europa. Uhum. Nós temos alguns programas com universidades em Portugal, Espanha, Itália. Temos convênios com universidades localizadas nos Estados Unidos Uhum. também. Então, trata-se de uma busca por um conhecimento inovador, Uhum. tá? E esse currículo, multidisciplinar, dentro daquela visão também transdisciplinar no Certo. desenvolvimento das teses, das dissertações, tem de fato agregado, um potencial muito grande aos currículos dos professores universitários, profissionais liberais, empreendedores de todas as áreas do conhecimento. Quando surgiu o IESLA, ele era mais focado na área de direito ou já abarcava outras áreas no início? Nós iniciamos o projeto
com foco no direito. Uhum. Certo? Mas a partir do segundo ano, eu já busquei ampliar Certo. para as demais áreas do conhecimento em função do mercado, da demanda existente, não é? E no decorrer dos anos, na medida em que o projeto da internacionalização do IESLA Uhum. foi amadurecendo, quando completamos 10 anos, nós tomamos a decisão de credenciar o Instituto junto ao Ministério da Educação, tomamos a decisão de credenciar o Instituto Uhum. junto ao Ministério da Educação para torná-lo uma instituição de ensino superior membro do Sistema Federal de Ensino Brasileiro, Certo. com o objetivo de entregar também os programas de graduação próprios e especialização, porque até então a instituição ela tinha um posicionamento internacional global, não é focado no estrito senso internacional. Uhum. Programas de mestrados, doutorados e pós-doutoramentos. Então, a partir de 2015, nos reunimos e tomamos a decisão de implementar a graduação e a especialização. Então, hoje, Uhum. após todos esses anos de desenvolvimento do projeto, de expansão do projeto, a instituição entrega todos os níveis educacionais. Hoje, depois de 17 anos de trajetória, Sim. como você qualificaria o diferencial do IESLA com relação a outras instituições de ensino? O principal diferencial da instituição é a busca incansável por uma educação de excelência. Essa é a nossa premissa, esse é o fundamento, é a base, é o pilar da instituição. O primeiro pilar da instituição, a busca pela excelência. O segundo diferencial é o conhecimento científico, a busca por evidências. O nosso projeto educacional, os currículos dos nossos cursos são todos fundamentados, baseados em evidências científicas. Então, o IESLA é também um laboratório, de fato, para Sim. a propulsão e a vazão ao desenvolvimento de pesquisas científicas que buscam a entrega de ideias inovadoras, originais, para um aporte científico de qualidade. Esse é o grande diferencial, Uhum. tá? E o terceiro é, de fato, a internacionalização, Sim. que hoje é um dos critérios, é uma das dimensões avaliadas pelo próprio Ministério da Educação para os currículos da graduação, inclusive. Então, o IESLA é hoje nota 5 no Ministério da Educação, e nós ostentamos esse projeto com muito orgulho e temos chegado aqui, claro, com um trabalho árduo, com compromisso, com valores éticos e princípios que norteiam o nosso projeto educacional, que está firmado sobre os pilares da busca pela excelência na educação, o conhecimento científico e a internacionalização. É interessante notar que esses 3 pilares dão ao aluno a capacidade não apenas de se encaixar no mercado de trabalho, mas aprender a pensar por si próprio, né? A se transformar e buscar novos conhecimentos. É esse o objetivo do IESLA também? Sim, também. A mensagem que procuramos passar para os nossos educadores, um corpo docente composto 100% por mestres, doutores e pós-doutores, é o foco no aluno. O aluno é o centro das nossas atenções. E o nosso objetivo é que eles não sejam apenas repetidores de padrões, Certo. repetidores de um modelo de ensino arcaico que já não se sustenta mais, aquele modelo de sala de aula do século XVIII, não é? Os nossos currículos são todos desenvolvidos e focados em desenvolvimento de competências, estudos de casos, e os nossos docentes são facilitadores, não é? São curadores do conhecimento. Então, a nossa busca é, de fato, permitir aos nossos alunos que desenvolvam o pensamento crítico, que de fato consigam desenvolver soluções a partir das suas próprias capacidades de desenvolvimento intelectual, se apropriando, se apreendendo de um conteúdo do qual
os professores, o corpo docente, é apenas facilitador desse Certo. conteúdo. Perfeito. Eu imagino que nesses 17 anos de existência do IESLA, alguns desafios para a instituição devam ter aparecido no meio do caminho. Eu imagino que o principal tenha sido a pandemia, né? Como que vocês trataram o assunto? Eu vejo que os desafios eles surgiram desde o nascedouro do projeto, Uhum, porque criar um novo nicho já é por si só um desafio, uhum, exatamente pelo fato de não haver parâmetros para se basear, se referenciar na construção do modelo de negócios. sim. Então, eu precisei, de fato, construir o projeto, o plano de negócios, a partir do zero. Eh, Inclusive no treinamento de equipes multidisciplinares, Hum, no formato e no desenho desse projeto, e na medida em que fomos implementando, as adaptações foram acontecendo, hum, a reinvenção diária, não é? Para fazer dar certo. hum, E até mesmo o formato, porque os programas internacionais, eles acontecem tanto na modalidade presencial, in loco, na sede sim. da universidade, quanto, após a pandemia, nós tivemos essa adaptação para o modelo virtual síncrono, que Uhum, tem funcionado muito bem, permite, uma comodidade, uma flexibilidade para as agendas dos profissionais liberais. uhum, Então, a condensação, das aulas em um período mais intensivo, até descobrirmos um formato que faria sentido uhum, para a agenda dos nossos alunos, porque é um perfil mais exigente, um perfil que já está, no sim. ápice das carreiras ou num bom momento das suas carreiras, sejam Sim. elas acadêmicas ou profissionais. E então, desde a criação do projeto, a partir do zero, já foi um desafio. Claro que o enfrentamento da volatilidade dos Uhum. mercados, que é constante, e sim, a pandemia representou um fenômeno global, não é? E que de fato impactou a educação superior de forma significativa. Então, todas as instituições de ensino superior passaram por uma mudança radical, não Sim. é? Do dia para a noite, tivemos que virar a chave Uhum. em relação, à modalidade presencial, da modalidade presencial para a virtual. Uhum. O IESLA já estava pronto, fomos a primeira instituição em Minas Gerais a fazer essa virada de chave Sim. quando do primeiro lockdown, por conta de que já tínhamos um parque tecnológico pronto para entregar, toda a educação aos nossos alunos através das salas de aula virtuais, não Uhum. é? Tanto na graduação, quanto na especialização, quanto nos programas internacionais. Uhum. Agora, o desafio de adaptar os conteúdos programáticos de mestrados, doutorados e Uhum. pós-doutoramentos internacionais, adaptar esses conteúdos para um formato que atenda à realidade, à demanda brasileira, Uhum. é um desafio realmente intrínseco, inerente. Eu faço questão de assumi-lo, Uhum. porque toda a curadoria acadêmica, científica dos conteúdos e a análise também do regulatório, porque esses cursos precisam ser válidos aqui no Certo. Brasil. E os nossos programas são 100% válidos no Brasil, são reconhecidos no Uhum. Brasil de forma automática, e para aqueles alunos que querem submeter o seu título a uma validação Hum. ou revalidação perante uma universidade brasileira que entregue um programa similar, hoje, felizmente, nós temos a plataforma Carolina Bori, que permite a validação de maneira administrativa e simplificada. Hum. Esse também foi um ganho do IESLA,
para os brasileiros. Uhum. Então, voltando para a questão da adaptação e da preparação dos programas dos cursos. Então, houve uma atualização de regulamentos dos mestrados. Nós realmente nos associamos, nos aliançamos a universidades renomadas de ponta, Uhum. que estão regulares junto ao Ministério de Educação dos seus países de origem, porque esse título, para ser válido no Brasil, precisa primeiro ser válido junto aos órgãos reguladores Claro. dos países em que a universidade está Uhum. sediada. Uhum. Então, é feito todo um trabalho de curadoria antes de ir para a nossa plataforma, para o nosso site, tá? Antes de ser oferecido, antes de integrar o nosso portfólio de cursos. Hoje a instituição entrega aproximadamente 60 cursos, da graduação ao pós-doutoramento, Uhum. tá? Sendo o nível acadêmico mais elevado é o doutorado. Uhum. O pós-doutoramento é um estágio pós-doutoral, Certo. em que o doutor, a doutora, opta por continuar investigando um determinado tema do seu interesse. Uhum. Hoje nós entregamos 4 programas de pós-doutoramentos. Então, tem sido uma experiência singular Uhum. e visualizar a carreira de milhares de mestres e doutores que desfrutam não apenas da bagagem do conhecimento aprofundado, Uhum. da entrega de uma pesquisa que representou um aporte científico relevante para a comunidade brasileira e também global, não Uhum. é? Nós temos a alegria de celebrar centenas de mestres e doutores que já estão com seus títulos validados, reconhecidos e fazem uso desse conhecimento na sua vida pessoal, profissional e também vem impactando a sociedade, gerando a transformação que eu tanto buscava Exato. quando criança. Uhum. Então, eu costumo dizer que empreender em educação superior demanda conexão com o propósito de vida. Uhum. Sim, porque de fato é uma entrega qualitativa, quantitativa, porque demanda tempo, Sim. são 24/7 mesmo, é uma entrega total, não é? É uma doação ao próximo e cumprir essa missão, de fato, traduz no amar ao próximo como a si mesmo. Uhum. Eu imagino que essa rica trajetória do IESA deve estar rendendo reconhecimentos da sociedade, da comunidade acadêmica, não? Sim, sim, felizmente. Uhum. Ao longo de todos esses anos, são reconhecimentos em todas as esferas, seja na iniciativa privada, na iniciativa pública. A instituição é reconhecida pelas entidades de classe, por diversas autarquias também. Temos, inclusive, uma integrante do nosso corpo discente, muito conhecida, muito destacada, a ministra Nancy Andrighi, Uhum. que se integrou, se aplicou a um dos nossos programas de doutorado. Temos profissionais liberais, médicos, advogados, juristas, desembargadores, presidentes de tribunais de justiça, e ao todo são aproximadamente 1.000 instituições da rede pública conveniadas ao IESLA. Na iniciativa privada, nós temos também uma gama muito ampla de empresas que integram a nossa educação corporativa. Sim. Temos um programa denominado Educação Corporativa, que oferece benefícios e entrega algumas vantagens às pequenas, médias e grandes empresas também. O nosso braço da responsabilidade social concede a alunos que se encontram em região de vulnerabilidade socioeconômica, bolsas parciais de 50%, bolsas integrais, temos centenas de bolsistas, e oferece também, através dos programas extensionistas, a entrega também de conhecimento, de palestras transformadoras junto às comunidades do entorno
da nossa instituição de ensino. Eu imagino que no dia a dia desses anos todos em que você estruturou e aproveitou as oportunidades que surgiram, enfrentou os desafios que apareceram, você também, deu seguimento a uma carreira como escritora, né? Fala um pouquinho sobre Sim, isso. como escritora e como, Hum, estudante também, hum, não é? Eterna aprendiz, pesquisadora. Ao longo desses anos, eu tenho conseguido conciliar a minha carreira profissional, empreendendo, gerando oportunidades hum. a um corpo técnico muito qualificado, às suas famílias, e a um corpo docente também altamente qualificado, mas, um bom líder é aquele que dá o exemplo, não Sim. é? Porque liderar para mim é impulsionar movimento e não impor uma direção. E, de fato, eu tenho trilhado uma carreira incansável em busca do conhecimento. Desenvolvi 2 mestrados, um doutorado, estou aplicada a um segundo doutorado. Uhum. Esse meu primeiro doutorado me rendeu uma nota máxima com summa cum Olha. laude, com a maior das honras, indicação de publicação da obra pela universidade, e depois desenvolvi um pós-doutorado Hum. em psicologia e outro em direito. E o lado escritora é natural e vem, remonta lá dos 15 anos, Hum. não é? Já tem um tempinho, aproximadamente 20 anos, quando eu, desbravei esse ambiente tão agradável, da reflexão, Hum. né, do o pensamento que gera a reflexão e o fluir das ideias e das palavras através da escrita, através de poemas. Hum. Foi quando eu publiquei o meu primeiro livro, aos 15 anos, incentivada por um professor, inclusive por ter sido premiada em primeiro lugar em um concurso de poema, foi um concurso público Sim. realmente, regional, Hum. em um dos, me parece que foi em 96 eu alcancei, 96 ou 97, Uhum. alcancei o primeiro lugar, no ano subsequente o segundo lugar. Hum. E continuei, dei vazão, eu retornava do colégio pela manhã, minha mãe já servia o almoço, logo após eu já pegava o meu diário, me fechava no quarto, assentava à minha escrivania e me colocava a escrever meus poemas. Sim. E ao final resultou em um livro com aproximadamente 60 poesias. Uhum. E sim, depois que finalizei a minha segunda especialização em direito de família e sucessões, eu me identifiquei muito com um gigante silencioso que propulsiona a Hum. formação, eh, primária das pessoas, que é a Uhum. família. Hum. E me debrucei a pesquisar e a escrever sobre a família, com o objetivo de entregar conhecimento esclarecedor, libertador para melhorar as relações Hum. intrafamiliares. E, inclusive, implantei vários núcleos de atenção à família em algumas comunidades em Belo Horizonte, Uhum. a partir de 2006. E isso sempre foi muito forte, essa chama de entregar harmonia ao ambiente familiar Sim. sempre foi uma busca intrínseca a mim. E então, das poesias daquela fase utópica da adolescência, me migrei a escrever sobre família, matrimônio, relações Uhum. intrafamiliares, sob um olhar, multidisciplinar, Tá. das ciências jurídicas, da psicologia comportamental, das neurociências e, Uhum. posteriormente, a tese doutoral, não Uhum. é? Então eu tenho sim alguns livros, algumas literaturas, mas os meus Uhum. principais trabalhos são acadêmicos científicos. Uhum. No IESLA, eu lidero algumas revistas. Nós temos 3 periódicos. O Uhum. periódico Revista Acadêmica, que hoje se encontra na 12ª edição. Certo. É um periódico transdisciplinar que Uhum. aborda temas sob o olhar e o viés de diversas ciências. Já a Revista Superior de Justiça, ela está focada na área jurídica
e a revista Saúde Mental na Era das Neurociências é a mais recente. Nós a lançamos da implementação da primeira turma da psicologia. Uhum. Então, eu gosto muito de dar vazão à produção literária, acadêmica e científica. Quem desejar conhecer os meus materiais estão disponíveis em nosso setor de publicações Uhum. da própria faculdade, do Uhum. IESLA. Temos uma editora própria. Sim. Hoje, eu componho o corpo editorial de diversas instituições de ensino superior no Brasil, algumas PUCs. Uhum. Os meus trabalhos são citados em universidades como o UFMG, Universidade Federal da Paraíba, Uhum. a UFO, dentre outras. Uhum. Gosto muito de, sempre que meu tempo me permite, minha agenda me permite, dar conferências e palestras sobre temas que permitem às pessoas o autoconhecimento, Uhum. a descoberta das suas vocações e propulsar a realização do sonho, porque o sonhar, o estímulo ao sonho é inerente ao humano. Sim. Mas o próximo passo é executá-lo. Uhum. Sem dúvida. E como que as pessoas que querem justamente ampliar seus horizontes podem entrar em contato com o IESLA? Bem, Sérgio, quem quiser entrar em contato com o IESLA pode fazê-lo através do nosso 0800 052 8800, também através do nosso portal iesla.edu.br, através também dos nossos e-mails, dos nossos canais de WhatsApp, ok? Todos os nossos canais digitais e as nossas redes sociais, iesla.oficial, e através da minha rede social, DRA Sara Bernardes. Perfeito. Sara, muito obrigado por compartilhar a sua história e a trajetória do IESLA aqui hoje conosco. Foi um prazer, Sérgio. Uhum. E nos lembremos, como Immanuel Kant nos advertiu, o ser humano é aquilo que a educação faz dele. Sem dúvida. Muito obrigado. Um abraço. E obrigado a vocês que nos acompanharam até agora.